Vamos iniciar aqui, já vou começar falando um pouquinho sobre esse nosso tema. O tema é como se comportar em uma entrevista. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente poder falar sobre entrevista de emprego, a gente fala sobre o currículo, porque ele é o primeiro contato que você vai ter de fato com a empresa. Então a gente precisa ter um currículo objetivo, bem claro. Tem que ter um currículo bem objetivo e claro, para que assim as suas chances de entrar, de ser chamado para um processo seletivo sejam bem maiores, beleza? Então vamos lá. O currículo pode ser que seja um tema para uma próxima live, para a gente poder aprofundar um pouquinho nele, beleza? Eu vou falar agora um pouquinho sobre boas práticas que a gente precisa ter na hora de uma entrevista de emprego. Para iniciar, a imagem pessoal que a gente vai ter ao ir a uma entrevista. Lembrando que hoje em dia, por conta da pandemia, da quarentena e tudo mais, muitas empresas estão fazendo entrevistas por videochamada e tudo mais. Então, o que vocês têm que ter noção? Qual roupa que eu utilizo para uma videochamada, para uma entrevista online? Usa a mesma roupa que você utilizaria caso você fosse para essa entrevista presencial. Então, vai ser a mesma coisa ali, tá? Você tem que ter a mesma postura. Uma coisa que eu sempre falo quando eu tô falando sobre entrevista de emprego é a questão da linguagem corporal. A importância da gente entender que a nossa postura corporal, às vezes, ela pode acabar falando bem mais do que, de fato, as nossas palavras. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Então, cada detalhezinho ali numa entrevista de emprego vai importar. Então, supondo, se você tá lá numa entrevista e você tá com o seu corpo muito inclinado para trás ou tá com o braço cruzado, isso pode passar a impressão para o recrutador de que você não tá interessado no que ele está te ouvindo. Então, inconscientemente, ele já entende isso. Então, pontos negativos para você na entrevista. Então, por isso que eu sempre falo da linguagem corporal. Então, numa entrevista, sempre ficar um pouco inclinado para frente, para o recrutador, para ver o que ele está falando, escutar ativamente o que ele está dizendo ali. E eu sei que às vezes, na hora de uma entrevista, o nervosismo ele é muito grande, mas a gente precisa entender o quê? O recrutador, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é um monstro que vai ali, que tá ali para não te passar. Não é isso. Ele quer o melhor funcionário para a empresa. Então, você tem que mostrar que você pode sim ser o melhor funcionário para a empresa. Então, uma entrevista nada mais é do que você fazer ali o seu marketing, se vender. Então, é isso que é uma entrevista. Você tem que se vender para o recrutador, você tem que convencer de que o seu serviço é bom e de que se ele te contratar, ele vai sim ter uma boa pessoa ali na equipe dele, tá? Então, assim, finalizando essa parte da linguagem corporal também, né? Outras boas práticas, a questão da pontualidade. Então, se a entrevista está marcada para as 3, esteja no local às 2h30, para que você já saiba direito onde que em qual sala que vai ser, para que você não chegue correndo e acabe até mesmo passando uma impressão de que você não se preparou direito para aquela entrevista, de que você não se organizou no seu dia. Então, questão da pontualidade, a questão da sua organização para você conseguir se organizar para chegar lá, beleza? Antes da entrevista, o que você tem que fazer? O recrutador te liga e fala, olha, você foi chamado para uma entrevista de emprego na empresa tal. Qual que é o próximo passo? Primeiramente, se organizar para que você consiga chegar no horário certo na entrevista. Segunda coisa, você precisa pesquisar sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Por que é tão importante você pesquisar sobre a empresa? Imagina que você chega numa entrevista de emprego e você não sabe o ramo da empresa, quais são os clientes, com quem ela trabalha. Então, isso vai te fazer perder pontos. E se você souber de fato sobre o que a empresa é, quais são seus tipos de cliente,
quais são as melhores estratégias que ela pode utilizar, isso já vai te dar vários pontos ali com o recrutador na entrevista, certo? E também o que eu sugiro para vocês fazerem antes de fato ir para uma entrevista de emprego. Existem algumas perguntas que elas são muito comuns em uma entrevista. Então vai lá na internet, joga lá perguntas mais comuns de entrevista de emprego e vai tentando montar quais seriam a sua resposta. Mas o que vocês têm que ter noção? Não é para vocês decorarem o que vocês vão falar. Não, porque senão vai ficar uma coisa muito robotizada, muito automática e o recrutador vai acabar percebendo isso. Então, o que você tem que fazer? Você vai montando essas frases, essas respostas, mas é para te dar um embasamento do que você vai falar lá na hora. Não necessariamente tem que ser alguma coisa já decorada, uma frase decorada. Não, é só para você realmente saber e caso ele te faça alguma pergunta, você não fique lá com uma cara de desespero, sem saber o que responder de fato, tá bom? Eu vou passar aqui agora para vocês sobre algumas perguntas que eu deixei na caixinha, tanto aqui do Instituto Saber quanto no meu pessoal. E me fizeram algumas perguntas e eu vou responder essas perguntas aqui para vocês, beleza? Uma pergunta aqui que fizeram. O que falar quando perguntarem sobre as suas experiências profissionais? Então, o que você fala ali nessa hora? Primeiramente, você tem que começar falando da experiência mais recente para mais antiga. Isso é na entrevista, no currículo vai vir também assim, beleza? O que você vai falar? Além de você fazer uma breve descrição do cargo que você teve lá, das suas funções, é muito importante que você consiga trazer também coisas que você fez, projetos, ações que acrescentaram na empresa. Então, quando falando de experiência, isso é essencial. Você falar o que de bom que você trouxe para a empresa, quais projetos que você tocou, o que você viu que você fez de diferente naquela empresa. Então, quando você fala de experiência profissional, é muito importante você tentar trazer esses projetos, essas ações que você fez de diferente na empresa, beleza? Outra pergunta aqui. Como lidar quando dá aquele branco no meio da entrevista? Isso acontece bastante, né? Quando dá aquele branco. Geralmente isso acontece por conta do nervosismo. Então, primeiramente, antes da gente ir para a entrevista, a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Para o nervosismo não tomar conta da gente. Então, assim, existem vários exercícios de respiração que você pode fazer que vão te acalmar. Então, assim, pesquisa também sobre isso, se o nervosismo é um grande problema para você. E isso vai te auxiliar bastante. Então, assim, antes da entrevista, tenta ficar calmo, tenta respirar fundo ali antes de entrar na sala. E o que você vai fazer se der um branco? Primeiramente, respira fundo, clareia as suas ideias e continua respondendo. O que não pode acontecer é você desesperar. Então, assim, o recrutador, ele entende que é muito normal as pessoas estarem nervosas. Então, como ele entende que é normal muitas pessoas estarem nervosas, então ele não vai te julgar por conta disso. Mas o que você deve fazer é não se desesperar. Então, deu aquele branco, respira fundo, tenta puxar a ideia e em seguida você continua respondendo. Não tem problema nenhum, dar em branco acontece, beleza? O Pedro fez uma pergunta aqui. Como controlar esse nervoso? Olha, Pedro, o nervosismo, ele vem de pessoa para pessoa. Existem algumas pessoas que às vezes elas têm um problema muito sério com o nervosismo e elas teriam até que fazer algum tratamento para isso ou algo do tipo, né? Seria o ideal. Já vi pessoas que não conseguem falar nem nada quando tá numa entrevista por conta de nervoso. E outras táticas que eu posso falar pra vocês pra tentar controlar esse nervoso. É você controlar a respiração. Existem muitos exercícios de respiração que você pode fazer, que ele desacelera, que ele faz você ficar mais calmo. Então a questão da respiração, ela importa bastante. E a questão do nervosismo também. Se você tá bem preparado,
é muito mais fácil você ficar calmo do que caso você não tenha se preparado. Então, a preparação antes da entrevista, ela é muito importante para que você consiga, de fato, manter a calma ali na hora, tá? Mas, assim, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu acredito, assim, a gente tem que se conhecer. Então, assim, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque cada um sabe como que pode facilitar essa questão do nervosismo e tudo mais. Então, autoconhecimento e técnicas de respiração e tá bem preparado para a entrevista, beleza? A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Qual é a importância de serviços e estágios voluntários para o currículo? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Se você tiver a chance de investir em um trabalho voluntário, fazer um estágio voluntário, faça. É muito importante para o seu currículo e, além de ser também importante para você como ser humano. Então, assim, trabalhos voluntários deixam o seu currículo bem mais atrativo. Então, assim, eu sugiro bastante que vocês façam isso. Por quê? O recrutador, quando ele vê um currículo que tem trabalho voluntário, ele entende que aquela pessoa é capaz de fazer um trabalho sem ganhar nada em troca, nada monetário, né? Ele vai ganhar experiência, ele vai ganhar competências, né? Empatia, dependendo do trabalho voluntário que você participar. Então, é justamente isso. Você investir se você tiver a oportunidade de fazer isso. Mesmo que você não vá ter nenhum retorno financeiro por conta desse trabalho, desse estágio. Mas eu te garanto que você vai ter outros tipos de retorno que vão valer muito a pena para você, tá? Próxima pergunta. O que tem mais peso no currículo profissional? Se é a experiência, se é onde estudou e etc. O que acontece? Quando o recrutador ele olha um currículo, vai depender muito da empresa se ele vai de fato analisar aonde você estudou, por exemplo, aonde que você se formou. Um ditado que muitas pessoas falam o que você aprende na faculdade não é 1/3 do que você vai de fato fazer na prática. Então, quem faz o profissional é você, são suas atitudes, não necessariamente o local onde você estudou. Então, assim, tem gente que fala que se estuda na UNB é um profissional melhor. Não, cada um faz a sua profissão, cada um faz a sua carreira. Então, independe do local onde você estudou, fez faculdade ou fez algum curso ou algo do tipo. Depende muito do que você faz com essas informações. E aí, na pergunta, a pessoa pergunta das experiências. De fato, em algumas vagas a gente sempre vê lá, precisa de experiência de 1 ano, de 1 ano e 6 meses. Por lei, as empresas elas só podem pedir experiência de, no máximo, 6 meses. Não pode ter mais experiência que isso, mas as empresas acabam não fazendo e pedem com mais experiência. Mas aí o que acontece? Tem às vezes que você acaba olhando o currículo e fala, eu não tenho esse tanto de experiência, então eu não vou mandar o meu currículo. Envie, porque às vezes é o desejável, é o que a empresa deseja, mas isso não quer dizer que ela não possa te chamar para uma entrevista e lá na entrevista você surpreender e acabar garantindo aquela vaga para você, viu? Então, assim, mesmo que a vaga peça experiência e você não tem, mande o seu currículo, nunca se sabe, tá? O que não pode acontecer é você deixar de enviar o seu currículo por achar que não vai ser chamado. A gente nunca pode pensar isso, eu acho que eu não vou ser chamado para essa vaga. Não, envie o seu currículo da mesma forma, tranquilo? Outras perguntas aqui. Como tentar ser o mais natural possível? Foi até um pouco que eu falei respondendo a pergunta de quando dá branco. Você tem que ter uma boa preparação antes de você ir para a entrevista de emprego. Então, já tentar ali fazer uma lista de coisas que podem ser perguntadas para você conseguir de fato responder, ter as suas respostas ali já na mente. Claro que você não vai ter todas as respostas na hora da entrevista, mas se você já se preparar, isso já vai contar, porque você vai se sentir mais confiante. Então, assim, para você parecer o mais natural possível também, a questão do autoconhecimento, você saber como que você lida com essas situações e para você conseguir se mostrar mais confiante.
Então, assim, vai depender muito, sabe? Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, mas você tem que tentar mostrar confiança, a sua postura corporal. Assim, eu falo muito de postura corporal, de linguagem corporal, e as pessoas acabam ficando muito engessadas pensando nisso, mas não, você tem que agir naturalmente, mas ao mesmo tempo pensar que o que o seu corpo tá fazendo tá impactando na mensagem que você tá passando pro recrutador, beleza? Teve outra pergunta aqui, essa daqui é a última, eu selecionei algumas, depois eu vou responder as perguntas que vocês estão mandando aqui nos comentários. Quais profissões terão mais oportunidades no cenário pós-quarentena? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma foto. Deixa eu só... eu peguei isso aqui de um site que é o Infomoney, tá? Ele tá dizendo que as 3 áreas que mais vão se destacar no cenário pós-pandemia é tecnologia, finanças e saúde. Então, percebam aqui, a primeira, que é a tecnologia, ela já tá em alta. Praticamente todas as pessoas, todos os profissionais precisam isso e ele tem diversas etapas, né? Então, assim... área da tecnologia, se você está pensando em investir em alguma área, invista na área da tecnologia, porque ela vai ficar muito em alta esses dias, tá? E aqui, tem um outro dado muito importante que eu trouxe aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas tá falando aqui que a pandemia, ela acabou antecipando algumas áreas que elas seriam em alta daqui a 10, 15 anos. E não, agora elas estão super em altas. Então, a questão da alfabetização digital. Então, você ficar por dentro do que está acontecendo na era digital. Muitas empresas hoje em dia, elas foram obrigadas a utilizar plataformas digitais, como foi o caso da nossa, né? Então, a gente teve que utilizar uma plataforma digital para a gente conseguir fazer continuar dando as nossas aulas. Então, essa questão da informática, da tecnologia, hoje em dia, ela tá muito em alta. Então, é uma das áreas que eu mais sugiro que vocês invistam nesse momento. Tanto em cursos, tanto em palestras, em especializações. Então, assim, a área da tecnologia, ela tá muito em alta hoje, tá? Agora, só respondendo algumas perguntas que vocês fizeram aqui. Um curso profissionalizante pode contribuir para essa contagem de experiência? Ele não conta como experiência profissional em si, mas ele vai contar muito para o seu currículo. Em que sentido? Mesmo que você não tenha de fato trabalhado com aquilo, mas você teve um conhecimento teórico daquela parte. E principalmente porque alguns cursos, como é o caso do nosso, a gente sempre tenta trazer muito a prática para a vida dos nossos alunos. Então, assim, o que você pode acabar fazendo? Coloca lá na parte o curso profissionalizante que você fez e no final do currículo você pode colocar informações adicionais, né? Atividades extracurriculares, pode ter esses 2 nomes. E o que eu sugiro você fazer? Você falar um pouquinho mais sobre como que foi de fato essa experiência nesse curso, né? Como que foi, o que você aprendeu, o que você fez de projeto, o que você fez ali na prática que acabou impactando no seu aprendizado. Mesmo os nossos alunos, no curso de gestão administrativa, eles já fizeram um projeto muito legal com a professora Silvana de recrutamento, eles fizeram na prática. Então, assim, essa questão do recrutamento, eles já sabem como que funciona na prática. A questão da prospecção, de como que você atrai um candidato para a empresa. Tudo isso eles fizeram na prática. Fazer a entrevista, eles também fizeram. Então, por exemplo, um curso profissionalizante desse nível, ele pode impactar e muito no seu currículo, se você souber como colocar isso no currículo. Então, eu sugiro colocar ali no final, em atividades extracurriculares, e você coloca esse projeto que você fez. Principalmente para as pessoas que não têm nenhuma experiência profissional. Isso vai acabar contando bastante. Uma pergunta aqui. Quando pergunta sobre a pretensão salarial, o que responder? Essa é uma excelente pergunta, muita gente tem dúvida em relação a isso. Então, o que você responde? É uma saia justa, né? Porque a gente não sabe se a gente jogar muito em cima ou muito embaixo, o que a empresa pode pensar. Então, assim, o que eu sugiro para vocês?
Antes de você ir para a entrevista e tudo mais, você pesquisa qual que é a média salarial daquele cargo que você vai concorrer à vaga. Então, por exemplo, é um cargo de auxiliar administrativo. Se eu não me engano, a média salarial do auxiliar administrativo, ele fica ali entre 1.150. Então, tenta jogar essa média. Nunca vai muito embaixo e nem muito em cima. E também existem outros fatores que você pode analisar. Por exemplo, o porte da empresa. Se for uma empresa de porte grande, sinta-se à vontade para você jogar um pouquinho mais acima da média. E assim, se a empresa não quiser ou não puder te pagar aquilo, ela vai te falar, tá? Então, por isso que eu digo, analisa o porte da empresa e pesquisa a média salarial desse cargo na internet. Quando você joga ali na internet, aparece várias coisas e você vai analisando mais ou menos qual que é a média salarial e analisando também o porte da empresa. Porque, vamos supor, você joga muito em cima e a empresa tem um porte muito pequeno, pode ser que ele acabe te desclassificando por conta dessa resposta que você deu, porque ele não consegue te pagar isso, tá? Então, assim, analise esses dois fatores, média salarial e o porte da empresa. E eu digo assim, sempre pesquisem isso antes, para que vocês não sejam pegos de surpresa na hora da entrevista. Porque eu sei que é uma pergunta um pouco delicada. Então, quando o recrutador te faz e você não está preparado, você fica com uma cara assim de nem saber o que responder, tá? Então, sigam essas duas vertentes. Média salarial e porte da empresa para você conseguir saber qual que é a melhor pretensão para você falar. E uma coisa, nunca desmereçam a profissão de vocês. Nunca joguem muito lá embaixo, porque você acha, eu não mereço ganhar isso. Não, se você tem especialização, se você é formado, se você tem curso na área, pode sim colocar a pretensão que você achar mais justa para você, beleza? Outra pergunta aqui. Um currículo com cursos em diversas áreas é importante? Ou vale escolher uma área e buscar qualificações voltadas para aquela área? Excelente pergunta, Leone. O que eu falo? Quando você está fazendo um currículo, o que acontece? Vamos supor, se eu tenho um curso de banho e tosa, um exemplo, e eu quero me candidatar para a vaga de auxiliar administrativo. Esse curso que eu tenho de banho e tosa, ele é relevante para a vaga de auxiliar administrativo? Não é. Então, pode-se dizer que a gente não precisa colocar ele no nosso currículo, entende? Então, assim, igual você falou, eu posso fazer cursos em diversas áreas? Vai depender, porque diversas áreas é uma coisa muito ampla. Mas assim, se for, por exemplo, diversos cursos da área administrativa, mas de diferentes setores, é muito válido. Mas se forem muitas áreas que são divergentes uma da outra, eu não sugiro tanto. Então é melhor você tentar focar, porque as chances de você conseguir realmente um emprego naquela área seja muito maior do que você, digamos assim, tacar para todos os lados e uma vai dar certo. E uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que fazer um currículo para cada vaga de emprego. Então, vamos supor, se é um currículo para auxiliar administrativo e um currículo para vendedor. São dois cargos um tanto diferentes. Então, se você tem tanto qualificação para auxiliar administrativo quanto para vendedor, você tem que saber filtrar quais informações colocar em cada currículo. Porque o que acontece? Quando o recrutador está fazendo essa seleção dos currículos, o currículo que não está nos padrões que ele espera, ele descarta, mesmo que você tenha algumas qualificações. Então, por isso que a gente tem que conseguir saber filtrar e focar naquela vaga. Então, assim, você tem que ter vários currículos ali salvos, um para cada vaga, e o objetivo tem que ser bem claro, tá? Então, vamos supor, se é um currículo de auxiliar administrativo, lá no objetivo tem que estar específico que você quer a área administrativa no cargo de auxiliar administrativo. A mesma coisa com o vendedor, que você quer atuar na área comercial no cargo de vendedor, tá? Então, tem que ter essa diferenciação, é muito importante, viu? Outra dúvida aqui, devo usar foto no currículo? A minha opinião é que não é legal a gente colocar foto no currículo. Às vezes a empresa ela pode acabar tendo uma visão de você ali, já tendo um pré-conceito antes de você ir mesmo para a entrevista. Mas vai depender de qual vaga que você está se candidatando. Se é uma vaga que a imagem é importante, é legal sim você colocar a sua foto. Mas caso não seja, não tem necessidade. Fica a seu critério, se você quer ou não. E também existem os casos da própria empresa mandar.
envia o currículo com foto. Aí sim você tem que enviar porque é um requisito da própria empresa, beleza? Aqui uma pergunta do Joelton. Minhas redes sociais influenciam? Excelente pergunta. Esses dias mesmo eu estava lendo um estudo e falaram que, de uma pesquisa que fizeram, que 70% das empresas olham as redes sociais dos funcionários, dos candidatos, antes de contratar. Então imaginem isso, 70%, mais das metades das empresas de fato olham as redes sociais. Então, dependendo do cargo que você for ocupar nessa empresa e do que você posta nas suas redes sociais, a empresa pode acabar te desclassificando por conta disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que é postado nas redes sociais, porque ela mostra bastante do que você é, tá? Então, algumas empresas, elas levam sim isso em consideração e a gente também tem que levar isso. Então, assim, se você não quer, digamos assim, ser pré-julgado por conta da sua rede social, deixa ela privada, né? Não deixa todo mundo ter acesso, todo mundo ver. Mas as redes sociais a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, se você realmente é um profissional que preza por sua carreira e tudo mais, é muito interessante você mostrar isso nas suas redes sociais. Mostrar o que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, artigos que você tá lendo, cursos que você tá fazendo. Então, assim, eu já vi pessoas tendo oportunidades de indicação por conta de posts que elas fizeram nas redes sociais e alguém que estava precisando viu e chamou. Então, assim, isso também pode te ajudar a conseguir uma vaga de emprego, né? Então, dependendo do que você posta, pode tanto atrair mais recrutador como não. Então, assim, hoje em dia a gente está muito nessa era de criação de conteúdo. Muita gente está fazendo isso, né? Criando conteúdo. Então, assim, se você acha que você consegue fazer isso, criar conteúdo para sua rede social, eu sugiro que você faça. É muito interessante e os recrutadores gostam bastante. Beleza. Uma outra pergunta aqui. Quando me perguntam sobre o meu emprego anterior, o que devo falar? Primeiramente, nunca, em hipótese alguma, fale mal da empresa que você trabalhou. Nem da empresa, nem dos colegas, nem do seu chefe. Não fala isso em hipótese alguma. Você fala sobre como que foi a sua experiência lá no sentido de o que você fazia, quais que eram as suas funções, os projetos que você desempenhou. E assim, se eles perguntarem por que você saiu do seu último emprego, por exemplo, você tem que analisar qual foi o motivo de você ter saído e filtrar o que é uma informação que você pode passar para um recrutador e o que não é. Mas é o que eu digo, nesse caso nunca fale mal da empresa ou do seu antigo chefe ou de algum colega de trabalho. Isso é antiético e o recrutador ele não vai gostar disso, principalmente porque se você está falando mal da empresa anterior, pode ser que, vamos supor, você é contratado e daqui a uns anos saia, você também vai falar mal dessa empresa. Tá? Então, sair falando mal pra todo mundo é antiético e não é legal a gente fazer isso, tá? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão pensando aí mais nas perguntas, eu vou trazer aqui algumas perguntas e respostas que são mais comuns. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar aqui que eu respondo. Então, vamos lá. Quais são as perguntas e respostas mais comuns de uma entrevista de emprego e o que a gente deve responder? Primeiramente, tem alguns recrutadores que eles já começam a entrevista ali com: me fale um pouco sobre você. E aí você já fica assim, meu Deus, o que eu vou falar logo de cara? Então, assim, o que você tem que ter em mente quando eles te fazem essa pergunta? Me fale um pouco sobre você. Você tem que tentar trazer informações que não estão de fato no currículo, mas isso não quer dizer que você vai ficar falando lá um monte sobre a sua vida pessoal, sobre quantos cachorros você tem. Não tem necessidade disso. Você tem que ser assim, sempre objetivo e claro no que você tá fazendo ali. Então, assim, quando te perguntarem, me fale um pouquinho sobre você. Se apresenta, fala o seu nome, sua idade. Se você achar necessário falar que você é mãe, que você é pai, casado, fale, não tem problema nenhum, mas depois você já parte para sua experiência profissional ou então para sua formação, né? Então assim, eu faço faculdade de tal curso, ou então eu já trabalhei com tal e tal coisa, eu me identifico muito com essa área. Então assim, quando fizer esse tipo de pergunta, foque mais na parte profissional, mas isso não quer dizer que você não possa falar um pouquinho ali sobre o seu pessoal, mas sempre com limites, né?
Porque ali é um processo seletivo, não é com um amigo que você tá falando, beleza? Fizeram pergunta aqui, deixa eu responder. Quando a empresa não forma o salário, em que momento da seleção devo perguntar? Se terminou toda a entrevista, se você viu que ele não vai te fazer mais nenhuma pergunta, você pode perguntar ali no final. Não é bom você já perguntar de início, porque isso passa a impressão de que você só está interessado no salário, tá? Então, assim, não é melhor perguntar de início. Então, ali você vai fazendo a entrevista normal, vai respondendo todas as perguntas. Se chegar no final, você perceber que ele ainda não falou, que ele não vai falar, você deve perguntar. Isso já me traz também um outro gancho, que muita gente pergunta. Eu posso fazer perguntas na entrevista ou eu só respondo? Você pode e você deve fazer perguntas na entrevista, tá? Então, assim, no momento da entrevista, é uma conversa ali, pessoal. Então, você pode sim fazer perguntas. Se você ficar com alguma dúvida em relação a alguma parte do processo que o recrutador falou, você pode e deve perguntar sobre essa dúvida. Perguntas que são muito boas de você fazer na hora da entrevista. Quais são os resultados esperados de mim nessa empresa? Quais são as metas? Como que é o clima organizacional? É uma pergunta que você pode acabar fazendo. Então, assim, são perguntas interessantes para você fazer, até mesmo para você mostrar um pouco mais de interesse pelaquela vaga, pela empresa. E também você pode perguntar sempre quantas fases que é esse processo seletivo, porque existem alguns recrutadores que eles acabam não falando. Então, pergunta se é uma dúvida sua, quantas fases que tem esse processo seletivo, se eu passar, quando vocês vão me ligar, se eu não passar, vocês vão avisar ou vai ficar aquém, né, sem falar nada. Então, são perguntas que vocês podem fazer, tá? Uma pergunta aqui do Leone. Falar demais na entrevista pode atrapalhar? Importante falar somente o essencial. Um pouquinho do que eu acabei de falar, né, das perguntas. Falar demais pode sim acabar atrapalhando. Em que sentido? O recrutador te faz uma pergunta e você começa a contar a história da sua vida. Isso não é legal. Então, assim, você tem que... Por isso que eu falei, antes de você ir pra entrevista, você já vê ali mais ou menos umas perguntas padrão, pra você conseguir já criar na sua cabeça as suas respostas. Então, é legal você falar um pouquinho, não ser monossílabo, desculpa, falar só sim. Por exemplo, falar assim, você gosta de trabalhar com venda? Sim. Isso não é legal, isso acaba cortando o fio ali da entrevista. Então, assim, você deve sempre elaborar bem as suas respostas. Então, sim, eu gosto de trabalhar com vendas, é uma área que eu gosto bastante. Então, assim, ir ali elaborando mais, só que também evitar falar muito. Pode acabar atrapalhando, o recrutador pode acabar não gostando disso e acabar até te desclassificando por conta disso. E é importante falar somente o essencial. O essencial é muito importante falar e é justamente isso, achar esse equilíbrio. Não falar de menos e também não falar de mais. Então, assim, por isso que eu sempre falo também, antes da entrevista, treine mesmo. Treine ali em casa, na frente do espelho, então começa a gravar você falando, respondendo as perguntas, pra você ver ali a que ponto tá bom que você falou, ou que não tá bom. Então vai fazendo esses treinamentos que eu tenho certeza que vai melhorar bastante essa questão de você saber até onde falar, o que não falar, tá? Uma pergunta aqui do Jonathan. Carol, quando você ainda não tem experiências, como se tornar atraente para empresa? Então, um pouquinho do que eu já tinha até falado aqui, a questão dos cursos. Cursos são muito importantes porque ele consegue encher ali o nosso currículo, mostrar um pouquinho dos nossos conhecimentos, mesmo que a gente não tenha experiência prática de fato, mas a gente tem ali aquele curso, a gente tem um conhecimento teórico, né? E como eu falei, alguns cursos, como é o caso do nosso, a gente preza muito pela prática, a gente gosta de trazer a prática para os alunos, então já auxilia bastante. E também a questão dos trabalhos voluntários, que eu também já havia falado. Então, trabalho voluntário e curso torna o seu currículo bem mais atraente, caso você não tenha nenhuma experiência profissional. Então, sempre invistam em fazer cursos, invistam o seu tempo em trabalhos voluntários, porque às vezes a gente não quer, pensando, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso agora, mas o retorno que você vai ter vai ser muito maior, tá? Então, essa questão. E também, assim, outra coisa que pode tornar o seu currículo atraente é o design do seu currículo. Então, assim, tentar trazer um currículo objetivo, um currículo bem claro, com as informações. Então, assim,
Só falando um pouquinho, a ordem das informações que tem que ter no seu currículo. Primeiramente, seu nome, é muito interessante que ele fique ali centralizado. Por favor, nunca coloquem currículum vitae. Não coloquem, não é legal e o currículo acaba ficando feio também, então não coloquem. Deixa o seu nome ali no início, depois você vem com os seus dados pessoais. Que dados pessoais são esses? Data de nascimento, endereço é importante porque a empresa precisa saber se você mora longe da empresa ou não, quanto que ela acabaria pagando com passagem ou algo do tipo, então é importante colocar o endereço. E-mail para contato, porque algumas empresas elas entram em contato por e-mail. Telefone, eu sugiro vocês colocarem mais de um telefone, porque o que acontece? Às vezes o recrutador, ele liga em um, não atende. Liga no outro, também não atende. Então, assim, fica um pouco difícil de se comunicar se você coloca números que não atendam. Então, além de colocar mais de um número, coloque números sempre de alguém que atenda ali. Depois dos seus dados pessoais, você coloca ali o objetivo. O objetivo, ele sempre tem que estar no início do seu currículo, porque é ali que o recrutador já vê direto qual que de fato é o seu objetivo, né? Então, em qual área que você quer trabalhar, qual cargo que você quer ocupar. Então, logo depois vem o objetivo. Depois do objetivo, você vem com a sua formação acadêmica, tá? Logo depois vem com a formação acadêmica. O que você vai colocar ali? Por exemplo, se você já é formado no ensino médio e está fazendo uma faculdade, você não precisa colocar o ensino médio, coloca só a faculdade. Como? O curso que você está fazendo, o semestre que você está e, caso você preferir, o local que você faz. Também é interessante você colocar o turno que você faz essa faculdade, esse curso, ou estuda também. Mesma coisa para ensino médio, ensino fundamental, o que for. Coloca lá, ensino médio, a série e o turno que você estuda, tá? Caso você queira colocar o local, pode colocar. Não tem uma regra para a questão do local, tá? Então, depois da formação acadêmica, você vai vir com os seus cursos, tá? Então, coloca ali o curso nessa mesma ordem. O nome do curso, o curso que você fez, tenta colocar ali entre parênteses os módulos que você fez também. É interessante essa parte dos módulos, porque aí, às vezes você colocar um curso administrativo, é muito amplo. Então, coloca os módulos que você estudou, que assim o recrutador tem mais noção, mais ideia do que você, de fato, aprendeu nesse curso, o seu conhecimento teórico. O local que você fez e o período do curso, né, a duração dele. Sempre interessante colocar. Depois de curso, você coloca ali a parte de idiomas. O idioma, ele tem que vir separado dos cursos, tá? Porque idioma é uma categoria ali diferente. Então, assim, uma coisa muito importante para vocês. Os idiomas inglês, espanhol, principalmente o inglês, ele já deixou há muito tempo de ser um diferencial. Hoje, ele é essencial para as vagas de emprego. Então, se você quer entrar numa empresa, subir de cargo, crescer na sua carreira, invista em um curso de idioma, tá? Isso é muito importante. Depois do idioma, você vai ali com a sua experiência profissional. No currículo, como que eu sugiro você colocar essa experiência profissional? Você coloca ali o cargo que você ocupou e, entre parênteses, você descreve as tarefas que você fazia na empresa. Por que você tem que fazer isso? Porque o recrutador, quando ele olhar o seu currículo, ele já vai ter noção do que você já sabe fazer na prática e o que você ainda não sabe. Então, até mesmo para ele pode ser bom e para você também. Porque se você souber fazer algo que ele está precisando muito naquele momento na empresa, pode ter certeza que ele vai te chamar para uma entrevista. E depois, o período que você ficou naquela empresa. Caso você ainda trabalhe nessa empresa, você coloca o mês e o ano que você iniciou, tracinho atual, para ele saber que você ainda está naquela empresa hoje, tá? E como eu falei depois, informações adicionais, aí você pode colocar um pouquinho mais sobre os projetos que você já participou, algo do tipo. Em alguns currículos, dependendo da vaga, eles pedem que tenha carteira de motorista. Então, lá no currículo, você pode ver se você coloca no início ou no final. Em questão da carteira de motorista, você pode... não tem essa regrinha, né? Você pode colocar tanto no começo ali nos dados pessoais, porque tem algumas vagas que elas pedem obrigatoriamente para ter, beleza? Em caso de colocar na parte de cursos, sobre cursos de idioma, mesmo sem influência no idioma, devo colocar no currículo? Então, o que acontece? O que eu sugiro? Se você tem noção do idioma, mas você não tem uma fluência, você pode colocar lá sim. Por exemplo, inglês básico.
Porque quando você coloca básico, o recrutador ele entende que você não tem fluência. Então, o que você não pode fazer é colocar, por exemplo, inglês avançado, ele achando que você é super fluente em inglês e você não é. Ele pode acabar te testando na entrevista. E esse é um fator muito importante também que eu queria falar. Em hipótese alguma, mintam em entrevistas de emprego. Igual, por exemplo, essa pergunta, mesmo se eu não tenho fluência, eu devo colocar o idioma? Você deve colocar, mas colocando que você tem um nível básico, não que você tenha a fluência naquela língua. Tá? Então, nunca mintam em uma entrevista de emprego. Por exemplo, colocar lá que você tem pacote Office avançado. E se na hora da entrevista você tiver que fazer uma planilha no Excel que você não tem nem ideia por onde começa, como é que vai ficar? Vai ficar muito feio pra você. Então, assim, sempre sejam muito sinceros no currículo e na hora da entrevista de emprego, tá? Porque pensem um pouco também sobre como empresa, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu faço acompanhamento. Se colocar no lugar do recrutador. Ele quer contratar a melhor pessoa para aquela vaga. Então você tem que demonstrar ser essa melhor pessoa e se esforçar para conseguir ser essa melhor pessoa. Então, essa questão da ética também influencia bastante. Outra pergunta aqui. Entrevistadores costumam fazer perguntas com pegadinhas para confundir o candidato? Com certeza. Todo recrutador acaba fazendo isso em algum momento. Às vezes ele faz algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta com pegadinha que fazendo um acompanhamento na semana passada eu percebi que nem todo mundo tem essa noção. Onde você se vê daqui a 5 anos? Algumas pessoas, elas nem imaginam que elas têm que colocar a empresa nesses planos. Às vezes ela só fala, eu quero ter minha família, casar, terminar meu curso, ter um emprego bom. Fala assim, beleza, mas esse emprego bom você tem que falar que é na empresa. Você quer crescer na empresa e tudo mais. Então, pode acabar acontecendo isso. E não só em perguntas assim, diretas, né? Pode ser também em testes que você vai fazer, na prova. Então, pode acabar acontecendo de ter alguma pegadinha. Às vezes tem teste de raciocínio lógico nos processos seletivos. Então, é importante a gente sempre prestar atenção nisso para acabar não caindo em nenhuma pegadinha, tá? Antes da entrevista, eu devo fazer uma pesquisa sobre a empresa que vai me entrevistar ou não é necessário? Tem que ser feita essa pesquisa, é muito importante para que você consiga colocar, saber do que se trata aquela empresa, quais são os tipos de cliente, qual é o negócio dela, né? O produto, qual que é o serviço que ela oferece. Porque se você não tem ideia do que ela oferece, como que você vai trabalhar nela? Você vai esperar começar para aprender? O recrutador, quando você já pesquisa antes, o recrutador ele já vê uma certa iniciativa da sua parte. Então, você já ganha pontos positivos por conta disso, tá? Que tipo de profissional faz as entrevistas de emprego das empresas? Isso vai depender muito de empresa para empresa. Assim, geralmente é algum profissional de RH que faz a entrevista ou então o gestor da área. Então, vamos supor, se não é um profissional de RH, pode ser... você quer contratar um vendedor. Então, quem vai fazer a entrevista é o gestor da área do comercial, né? Que é o gestor de vendas. Ou até mesmo o diretor da empresa, ele pode acabar também fazendo essas entrevistas. Mas o mais indicado é que seja algum profissional de RH, às vezes até mesmo junto com o próprio gestor da área, porque ele já sabe direito como fazer um processo seletivo, e o gestor, é legal ele participar porque ele sabe exatamente o tipo de profissional que ele quer na equipe dele. Então, por isso que sempre é legal ter essa junção dessas duas áreas, né? Tanto do RH quanto do gestor da área, que a pessoa vai ser contratada, para que realmente acerte na hora de contratar essa pessoa, tá? Essa onde me vejo daqui a 5 anos, eu sempre respondi errado. Pois muita gente não sabe como que é. A gente tem que envolver a empresa, porque a empresa ela não vai querer contratar uma pessoa que não vê a empresa no futuro dela. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Por que a empresa vai me contratar hoje se daqui a 5 anos eu quero algo melhor, digamos assim? Então, esse algo melhor, ele tem que estar ali dentro da empresa. Então, você tem que sempre colocar a empresa ali junto. Existem perguntas padrão que todo entrevistador usa? Se sim, quais? Vai depender muito, porque cada processo... A gente não consegue já falar,
vai ter a entrevista vai ter essa pergunta, porque vai depender muito de como cada recrutador trabalha. Mas há algumas que são mais padrão, né, que eu tinha começado a falar ali. Me fale um pouquinho sobre você, que eu já até respondi mais ou menos como que a gente deve falar isso. Uma pergunta que quase todo recrutador faz, eu acho que quase todos os processos seletivos que eu já vivenciei, que eu já ouvi falar sobre, é feita essa pergunta que me fale seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, o que eu sugiro vocês falarem ali? Às vezes, a pessoa ela é pega de surpresa. Ela não sabe o que falar nessa hora, mas isso não é certo. Você precisa saber responder essa pergunta na lata. Então, assim, quais são seus pontos fortes? Vai ali e fala. Quais são seus pontos fracos? Vai ali e fala também. Já vi entrevista da pessoa olhar pra mim e falar: eu não tenho nenhum ponto fraco. Gente, não tem como isso. Então, assim, você tem que saber quais são seus pontos fracos. E o que eu sugiro você fazer nessa hora? Falou ali seus pontos fortes, falou seus pontos fracos. Quando falar o seu ponto fraco, você já traz uma sugestão de mudança, de melhoria. Por exemplo, como que você pode fazer isso? Se eu falar assim, como ponto fraco, eu tenho um pouco a questão da organização. Mas como eu vi que isso era algo que poderia acabar me atrapalhando, então hoje, para que eu consiga me organizar melhor, eu utilizo uma agenda, eu utilizo um plano, eu utilizo um aplicativo, o que for, para eu conseguir organizar as minhas tarefas, conseguir organizar a minha rotina e assim não acabar atrapalhando o meu trabalho. Porém, você falou, é um ponto fraco meu, mas eu tô melhorando nisso, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô fazendo acompanhamento com os nossos alunos. Tem que falar do ponto fraco, você tem que ter ponto fraco, você tem que tentar pensar qual é ele, mas já traz ali uma sugestão de melhoria, o que você pode fazer para melhorar. Outra pergunta padrão, né, como eu falei, desculpa, tava só lendo aqui, barba, tatuagens e piercings, como estão sendo vistos nas entrevistas de emprego? Isso vai depender muito também da empresa. Existem empresas que elas são mais descontraídas, digamos assim. Então não teria problema nenhum você ter... eu acho que a questão da barba é o de menos, depende muito da profissão, né? O que a gente vê mesmo, essa questão da barba ser um problema, seria em questão da área da saúde, poderia acabar sendo algum problema. Tatuagem e piercing, depende da empresa, depende do cargo, mas acima de tudo depende da empresa. Por exemplo, pode ter uma empresa que ela não aceite que se você trabalha com atendimento ao cliente, você tenha piercings ou tatuagens à mostra. Existe alguma lei que diga que a empresa pode impedir você de fazer isso? Não, ela não pode impedir você de fazer isso, mas ela pode deixar de te contratar por causa disso. Mas se ela falar, eu não tô te contratando porque você tem tatuagem, você pode colocar ela na justiça, tá? Então, geralmente eles não falam que é esse o motivo, porque não pode, tá? Mas algumas empresas vai depender muito. Hoje eu vejo que essa questão ela tá ficando bem mais flexível. As empresas elas não estão ligando tanto para isso, mas como eu falei, vai depender muito. Existem empresas que são mais flexíveis, mais descontraídas, que elas não se importam com isso. Outras que são mais rígidas, que são ali mais padrão, né, mais clássicas, elas realmente não gostam de aceitar e evitam contratar pessoas que tenham tatuagens à mostra e piercing à mostra, tá? Posso usar qualidades como ponto fraco. Exemplo, sou muito perfeccionista. Essa é uma pergunta que a galera faz bastante. Fala assim, eu sou perfeccionista, eu não sei se eu uso isso como ponto fraco ou como um ponto forte. O que acontece? A gente tem que ter noção de uma coisa. Esse seu perfeccionismo, ele te atrapalha de entregar os resultados no prazo? Se ele te atrapalha, é um ponto fraco. Se ele não te atrapalha, é um ponto forte. Entende o que eu tô dizendo? Vamos supor, você é tão perfeccionista ao ponto de você querer fazer aquela atividade o mais minuciosamente possível que você não consegue entregar. Aí é um ponto fraco, tá? Porque o seu perfeccionismo atrapalha o seu trabalho. Mas caso você seja aquele perfeccionista de que realmente é muito minucioso, mas você respeita os prazos, respeita as entregas que você tem que fazer na sua empresa, é um ponto muito forte que você pode utilizar, tá? Beleza, então vamos continuar aqui com as perguntas padrão. Se vocês tiverem mais alguma pergunta,
pode ir mandando aí que eu vou respondendo, beleza? Outra pergunta que a empresa pode acabar te fazendo é: por que nós deveríamos te contratar? O que você responde nessa hora? Às vezes você fica um pouco assim, às vezes dá um choque, né? Então, por isso que eu falo, gente, vocês têm que se preparar antes, veja aquelas perguntas que são mais padrão para que você já treine e não seja um choque na hora que ele te fizer essa pergunta. Então, por que nós deveríamos te contratar? É nessa hora que você vai vender o seu peixe, digamos assim. Então, você vai falar sobre tudo de bom que você pode trazer para a empresa, sobre as suas qualidades, sobre tudo que você pode fazer ali, beleza? Então, assim, por que nós deveríamos te contratar? E sempre usar no presente. Não é assim, se vocês me contratassem, eu poderia fazer isso. Não, se vocês me contratarem, eu posso trazer resultados reais para a empresa, eu vou atingir as minhas metas. Então, assim, sempre usando ali os verbos no presente, mostrando que você tá ali realmente uma pessoa confiante, uma pessoa que realmente tá ali para fazer e acontecer, beleza? Outra perguntinha aqui. O marketing pessoal, quanto mais profissional se vestir para Quanto mais profissional se vestir para a empresa é melhor ou depende muito da empresa que você irá? Depende muito da empresa que você vai. Por exemplo, se é uma empresa muito descontraída, muito flexível, que eles não têm isso de roupa formal, de roupa profissional, digamos assim, e se você for muito profissional, ele pode acabar te desclassificando. Por quê? Porque ele vai olhar e vai falar: essa pessoa não tem o nosso estilo, essa pessoa não tem a ver com a gente. Que é já respondendo um pouquinho aqui a pergunta da Nathalie. A forma como eu me visto para uma entrevista influencia? Influencia. Por isso que é importante a gente pesquisar sobre a empresa também antes de ir para a entrevista, para a gente já ter noção disso. Porque vamos supor, pode ser que... Um exemplo, se você for para uma entrevista numa empresa mais descontraída, com uma calça rasgada, e você vai para uma entrevista em outra empresa que ela é bem mais rígida em relação a isso, com uma calça rasgada, pode ser que nessa empresa que é mais rígida, eles não vão te contratar, sabe? Então, assim, na outra pode ser que ele te contrate. Então, vai depender muito da empresa. Mas, assim, questão de vestimenta. O que é o padrão? Você tentar ir no mais básico possível. Tentar ir com cores mais neutras. Não vai para uma entrevista, por exemplo, com uma camisa rosa choque, verde limão, sabe? Tenta ir o mais neutro possível. Se você se sentir confortável com uma camisa social, invista numa camisa social para você ir. Uma calça jeans ali mais profissional, às vezes não rasgada também, porque eu acho assim, pode ser que essa empresa, que ela é mais contraída, ela acabe te contratando e tal, mas pode ser que ela veja a sua calça rasgada e fala: nossa, ele veio para uma entrevista de calça rasgada. Então, assim, por padrão, não vá para uma entrevista de calça rasgada. Tenta ir, assim, o mais neutro possível, assim, em questão de cores. Até mesmo a questão da maquiagem nas mulheres. O cabelo vai com cabelo limpo, um cabelo bonito, assim, né? A maquiagem também é uma maquiagem mais neutra. Não ir com um batonzão vermelho ou algo do tipo pode acabar trazendo uma certa resistência da empresa na sua contratação. Então, assim... A vestimenta influencia bastante, mas é o que eu digo. Tenta ir no mais básico ali, numa questão mais profissional, que não tem erro, tá? Mas também lembra de pesquisar sobre a empresa antes para você ver como que é o estilo dela. Foi falado sobre colocar o cargo atual no currículo. Acha que atrapalha colocar cargo atual, sendo que o entrevistador pode dar preferência para quem está desempregado? Olha, essa questão, eu acredito que o recrutador, ele não vai olhar isso, dar preferência para quem está desempregado. Ele vai dar preferência para a pessoa que está mais qualificada para aquela vaga, tá? Então, vamos supor, se você está trabalhando e você está procurando por outro emprego, isso não pode te impedir de você colocar esse cargo no seu currículo. Vamos supor, se nos últimos 8 anos você trabalhou nessa empresa e você está querendo mudar agora, você não pode deixar de colocar esse cargo no seu currículo, porque isso pode acabar te atrapalhando, porque vamos supor, vai ter essa lacuna de 8 anos, entendeu? Então, assim, pode colocar sim o cargo atual que você tá na empresa, porque às vezes você tá querendo mudar de profissão. O que mais tem é gente procurando recolocação no mercado, às vezes mudando de área ou algo do tipo,
trabalha hoje, mas está procurando mudar de área, mudar de empresa ou algo do tipo. Então não tem problema nenhum você colocar o seu cargo atual. Até mesmo porque você não pode desconsiderar a experiência que você tem, que você está tendo ou a que você já teve, tá? Mas é como eu falei, a gente tem que conseguir saber filtrar essa questão para ver se esse cargo é relevante para essa vaga que eu tô indo, entende? Porque se não for relevante, não tem tanta necessidade de você colocar. E foi como eu falei, a gente tem que evitar ao máximo mentir no currículo. Então, se você trabalha e coloca que você não trabalha, aí as informações já estão sendo divergentes ali, beleza? Pois é. Galera, a nossa live ela já tá terminando, tem 4 minutinhos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ir mandando aí. Se você tiver ficado com alguma dúvida que não deu pra ser respondida aqui na live, mandem pra gente no direct, que depois eu posso gravar um vídeo respondendo essas dúvidas, ou até mesmo gravar no Stories, pra que vocês consigam ver, tá bom? Só assim, dando umas palavras finais sobre entrevista de emprego. Que dia que vai ser a próxima live? A gente vai tá vendo aí uma próxima live de um tema bem legal pra vocês, e a gente já vai divulgar logo que a gente já tiver esse tema tudo certinho, tá? Mas vai ser próxima. A gente tá aí com um projeto que a gente vai trazer muito conteúdo legal pra vocês aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Como se comportar numa entrevista de emprego é muito importante. Muitas pessoas elas são desclassificadas por alguns pequenos detalhes que elas deixam de fazer numa entrevista. Então, por exemplo, pode deixar, vou deixar a live salva, vai ficar aqui no nosso feed, tá bom? Pra vocês verem sempre que vocês precisarem dessas dicas. E foi como eu falei, se tiver qualquer dúvida, manda pra gente, manda pro nosso direct, que a gente responde todas essas dúvidas, tá bom? Até mesmo pra gente conseguir trazer conteúdos que vocês querem ver, né? Então, por favor, mandem sempre as dúvidas de vocês, as perguntas, que a gente tá aqui pra isso mesmo, tá bom? Então, só pra encerrar mesmo, tentem sempre manter a calma, controlar o nervosismo de vocês. O recrutador, ele não é um monstro que tá ali pra acabar com sua vida, não é isso. Ele quer o melhor funcionário para a empresa dele, então é essencial que vocês entendam isso, sabe? Não é pra desesperar, pra ficar nervoso. Eu sei que às vezes é muito difícil não ficar, mas faz esses exercícios de respiração que eu falei, pesquisa aí na internet. Então, porque isso acaba te auxiliando bastante, tá? Uma pergunta aqui. O Instituto indica para estágio? A gente faz encaminhamento dos nossos alunos para vagas que encaixam no perfil dele, mas a gente não garante que ele vá conseguir esse emprego. Vai depender de muitos fatores, porque vai depender da empresa também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar pra gente no direct, tá bom? Eu vou encerrando aqui. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, que fizeram perguntas e que ajudaram a gente a fazer essa live aqui, tá? Muito obrigada, gostei bastante e pode ter certeza que vão ter muitas outras pra vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada pela atenção de todos.